Boa noite, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, principalmente os da família cristã. Hoje nós vamos iniciar uma mensagem sobre Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos teus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tem que acontecer. Então, Apocalipse é revelação. Vamos falar aqui sobre o título e o assunto do livro. O título é Apocalipse, revelação final para os nossos dias, para o tempo do fim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É os acontecimentos finais para os nossos dias. E Apocalipse, Mateus 24, Ezequiel 7, 8 e 9 está revelando os acontecimentos para o tempo do fim. E em Daniel também, Daniel recebeu a revelação do Apocalipse. É tanto que o anjo, quando falou para Daniel, ele falou: Daniel, cele este livro, feche, porque estes cumprimentos é para dias muito distantes. É tanto que quando Daniel veio, foi nos dias de Daniel, o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo para morrer por nós na cruz do Calvário, para cumprir todas as coisas. É tanto que ele falou: não pense que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Porque o único que conseguiu cumprir a lei foi o Filho de Deus. Nós não conseguimos cumprir obras da lei. É tanto que a palavra de Deus diz que nós não seremos justificados pelas obras. As obras faz parte, mas nós seremos justificados pela fé. Continuando aqui. Aí aqui vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. E o Senhor Jesus Cristo vai se apresentar e vai falar para João. João escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia. E nós também fazemos parte desta igreja, porque nós somos gentios. Versículo 4. Aí o título é Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é porque ele ressuscitou, está vivo, e que era, porque morreu, foi crucificado, foi sepultado, e ressuscitou, e que há de vir. O Senhor Jesus está deixando bem claro aqui que ele vai voltar aqui. Ele há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, diante do trono de Deus tem 7 espíritos. E esses 7 espíritos, segundo as escrituras, foi enviado a toda a terra. Então, não pensa nós que tudo que nós fazemos, Deus não está vendo. Deus vê tudo o que acontece aqui. Nós não podemos esconder nada de Deus e nem do Filho dele. Aí, a única testemunha fiel e verdadeira que o Senhor Jesus Cristo, que Deus tem, é o Filho dele. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos,
porque ele provou a morte por nós na cruz e ele ressuscitou primeiro para provar para nós que há vida após a morte, que nós havemos de ressuscitar. Porque lá em Daniel fala claramente que os que estiverem mortos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Então nós temos que se posicionar, principalmente aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Versículo 5 de Apocalipse 1. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O Senhor Jesus Cristo é príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, então o Senhor Jesus Cristo nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por isso que o Senhor Jesus fala que ele é a propiciação dos nossos pecados. Lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre ele. Então, nós hoje temos vida em Cristo pela misericórdia. Não depende de nós, mas sim de Deus, que é misericordioso. Porque juntamente com a ira dele vem a misericórdia. Como diz ele, compadecer-me-ei de quem eu quiser compadecer. Terei misericórdia de quem eu quiser. Vamos continuar. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. É Deus e seu Pai. E ele, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, a Deus pertence toda a glória. A ele é o Filho dele. Olha o que ele diz aqui. Temos que começar a observar as nuvens no céu. Os acontecimentos estão pelas nuvens. Já falei, os 4 mensageiros do Apocalipse estão nas nuvens. As nuvens estão transportando os mensageiros. Pode observar hoje que nós temos as nuvens da coloração branca, que é o cavaleiro branco. Temos as nuvens vermelha, que é o cavaleiro vermelho. E temos as nuvens preta, transportando o cavaleiro preto. E tem as nuvens amarela, transportando o cavaleiro amarelo, que é o cavaleiro da morte. Então, o cavaleiro branco do Apocalipse, que é em Apocalipse capítulo 6, o primeiro mensageiro é o cavalo branco com seu cavaleiro, que é as doenças. O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho, que é a falta de paz na terra. O cavaleiro, as nuvens que está trazendo o cavaleiro preto é as nuvens escuras, que é o cavaleiro preto, que é a fome. E o cavaleiro amarelo é a morte e o inferno. Pode conferir lá em Apocalipse capítulo 6. Só para deixar bem claro, o cavaleiro branco, que muitos falam, uns falam que é o anticristo e outros falam que é Cristo, não é. O Senhor Jesus Cristo está sendo revelado lá em Apocalipse 19, versículo 11, que fala sobre o rei, aquele que vem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, virá julgar a peleja com justiça. Ele, que é a palavra de Deus, que ele vai vir julgar. E com a sua boca, com a espada que sai da sua boca, ele vai combater na batalha final. Depois nós vamos falar sobre o Apocalipse 19, 11. Porque o Apocalipse não podemos nem tirar e nem acrescentar nada do livro do Apocalipse. Porque se nós tirar alguma coisa do livro do Apocalipse, será acrescentado. Será tirada a nossa parte da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E se nós aumentar qualquer coisa, será enviado as pragas, será punido com as pragas que está no livro do Apocalipse.
Então, no livro do Apocalipse contém bênçãos e maldição. Bênção para os cristãos fiéis e maldição para o ímpio. A Bíblia fala que o ímpio vai ser punido. Ímpio é aquele que não crê nas escrituras, aqueles que distorcem a palavra de Deus, zombam das escrituras. Porque a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Continuando aqui. Eis que vem com as nuvens. Ele virá nas nuvens. As nuvens vai trazer o Filho de Deus. E todo olho verá. Todos, sem exceção, vai ver o Filho de Deus vindo nas nuvens. Assim como os mensageiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros estão nas nuvens. Pode observar a coloração do céu. Essa cor hoje predominante que está em todo o planeta Terra não é por, não é assim por estar. Não é por acaso que hoje o céu está mudando de cor, tá? Não é por acaso que hoje a lua não brilha mais. Não é por acaso que às vezes quando nasce não consegue ver o sol, as nuvens estão tampando o sol. Não é por acaso que hoje está um vapor de fumaça sobre a terra. Está tudo escrito nas escrituras. A revelação é a palavra de Deus. A profecia é a Bíblia. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, até aquele soldado que transpassou ele, que feriu ele do lado, que furou as mãos e os pés dele. Vai ver o Filho de Deus vindo. Porque ele fala que até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Por que se lamentar? Porque muitas pessoas hoje não estão dando ouvido à palavra de Deus. Como está surgindo muitos falsos profetas, a Bíblia fala que lá em 2 Pedro que muitos terão comichão no ouvido, coceira no ouvido e montoarão para ser doutores conforme as suas concupiscências. Então muitas pessoas vão ser enganadas. E lá em Mateus 24 também fala que surgiram muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O próprio Senhor Jesus disse quando foi mostrar a estrutura do templo para os discípulos. Aí os discípulos perguntou para ele: Senhor, qual sinal será da tua vinda e da consumação do templo, da consumação do mundo? O Senhor Jesus disse para eles: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Continuando aqui. Olha que ele fala que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Será que nós estamos guardando a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou estamos vivendo igual as 10 virgens? 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Desculpa. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Será que estamos se preparando para a volta de Cristo? O próprio Senhor Jesus diz que vigiai, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Então, se alguém começar a falar que ele vai vir tal dia, é falso profeta. Porque nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai sabe o dia que ele vai voltar. Só Deus sabe. Meu filho, vai lá, busca a tua igreja. Então nós temos que se preparar. E como se preparamos? Na palavra. Na Bíblia. Porque o próprio Senhor Jesus disse na oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sem Bíblia não há santificação. Quando nós abandonamos a Bíblia, esquece santificação. Porque o próprio Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tá? O próprio Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe outro caminho para chegar até Deus. Só através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. Porque a Bíblia fala que Deus deu todo o poder, toda a autoridade ao Filho dele. Versículo de número 9. O título é:
Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Então o Senhor Jesus Cristo apareceu para João na ilha de Patmos, onde ele estava lá preso, foi lançado lá. Tem motivo dele ter sido lançado lá. Ele foi preso lá pelo testemunho e pela palavra, pela perseguição pela palavra. E qualquer um que quiser viver piamente em Cristo padecerá perseguição. Qualquer um que pregar o verdadeiro evangelho vai ser perseguido. Porque o próprio Senhor Jesus fala, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se odiaram a mim, odiarão a vocês. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Então nós podemos correr risco também de ser mortos por amor à palavra de Deus, porque está escrito. Versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus perseverai na doutrina dos apóstolos. Estava na ilha chamada Patmos. Por causa da palavra de Deus, quer dizer, foi por causa da palavra de Deus que eu fui lançado lá. E pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não foi preso lá porque roubou, porque matou, porque fez coisa errada. Ele foi preso lá por amor à palavra, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Muitos cristãos hoje são perseguidos por causa da palavra de Deus. E porque dão o testemunho de Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus fala, sereis meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Só podemos ser discípulos se nós fizermos o que o Senhor Jesus manda. E nós temos que fazer todo dia morrer a nossa natureza maldita. Porque a Bíblia fala, o próprio Paulo falava, isto é, na minha carne não habita bem algum. Então nós temos que fazer morrer a carne nossa todos os dias. E nascer para Cristo. Que dizia, voltando aqui, versículo de número 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Quer dizer, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Deus me arrebatou para entender os acontecimentos dos últimos dias. Que o dia do Senhor, no dia da vingança do nosso Deus. Porque está bem claro lá em Atos, no capítulo 2, que nos últimos dias ia se cumprir o que diz lá no livro de Joel. Depois do batismo de Pentecoste. Que achou que aqueles homens estavam embriagados. A terceira hora do dia. Aí Deus falou que nos últimos dias ele derramaria o espírito dele sobre toda a carne. Aí tem toda a passagem falando lá sobre o que ele, quais os sinais que ia acontecer antes que antevia a vinda do filho dele. Então todos os sinais, guerra, fome, peste, catástrofes naturais, toda a destruição que está acontecendo hoje sobre essa terra, maldade extrema, já é avisando que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Mas vai acontecer muita coisa, né? Porque a palavra de Deus diz que o Filho de Deus não vem antes que manifeste o filho da perdição, o filho do pecado. Mas o espírito dele já está na terra. E muitos têm feito anticristo. O anticristo são todos aqueles que são contra a verdade. Tá? E que dizia, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quer dizer, ele viu atrás dele que tinha uma voz como de trombeta. Você vê que na abertura do primeiro selo do Apocalipse, o mensageiro, um dos seres viventes que chamou João para mostrar para João o cavaleiro branco com o seu cavalo, ele veio como se fosse voz de trovão. Aqui também no início,
aqui fala como se fosse voz de trovão. E que dizia, olha o que falou aqui, João, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele dá o nome das 7 igrejas que está na Ásia. Então o que você vê, escreve tudo e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, que justamente é o livro do Apocalipse. A Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia, que é a última igreja. E virei-me para ver quem falava comigo. Então ele virou e foi ver quem falava com ele. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui fala quem ele é, de como ele está vestido. Aqui dá as características de quem falava com ele. Olha aqui. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Então ele estava de vestes compridas. E cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então ele estava com as vestes compridas e cingido até o peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Bem branquinho o cabelo. E como neve. E os seus olhos como chama de fogo. Enxerga tudo. Os olhos do Senhor Jesus Cristo como se fosse chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente. E como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Preste bem atenção. Na oração que o Senhor Jesus fez para os discípulos, ele pediu para o Pai: Pai, devolva a mim aquela mesma glória que tive contigo antes que houvesse mundo. Então aqui ele veio em figura humana. Ele veio em carne e osso. O Senhor Jesus Cristo veio na terra em carne e osso. Passou por todo o processo. Maria recebeu pelo Espírito Santo o Filho de Deus dentro dela. Foi gerado pelo Espírito Santo. A semente foi colocada lá dentro daquela virgem. A única virgem naquela época que Deus encontrou para gerar o filho dele. Ele nasceu, teve todo o processo de uma criança, depois chegou na adolescência, chegou na fase adulta, iniciou o ministério dele na terra. Depois, quando ele estava finalizando o ministério dele na terra, antes dele subir, ele falou para o Pai: Pai, devolva para mim aquela mesma glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo, que é essa glória aqui. E nós não estamos aqui sozinhos. O Filho de Deus está aqui conosco. Porque o próprio Senhor Jesus diz: eis que estarei convosco até a consumação do século. Até o final de todas as coisas. E nós já estamos presenciando os sinais do fim dos tempos. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí em seus pés, como morto. E tem pessoas que ainda falam que eu vi Jesus. Se João, um do discípulo dele,
não conseguiu ver, ele não conseguiu ficar de pé quando viu a presença do Filho de Deus depois que Deus devolveu a glória para ele. Imagina nós, hoje, conseguir ver o Senhor Jesus Cristo nesse corpo de barro. Não conseguimos ver. Então, para isso, nós temos que se revestir da imortalidade. Nós temos que receber um novo corpo para poder encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, com este corpo físico mortal, nós não conseguimos ver o Senhor Jesus face a face ainda. Mas a Bíblia fala que como Ele é, o veremos e nós teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Mestre, depois da ressurreição. Por isso que ele fala sobre a ressurreição. Ele deu exemplo que ele era o primogênito dos mortos. Ele morreu primeiro, ressuscitou. O único que morreu e ressuscitou foi o Filho de Deus. Ressuscitou e ficou mais 40 dias na terra, dando as últimas recomendações para os seus discípulos. Então nós temos que comer Bíblia. Só assim nós podemos crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caso contrário, vamos perecer. Porque o próprio Senhor Jesus falou claramente com seus discípulos, deu a recomendação para ele: ide por todo mundo, pregai o evangelho do reino. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então a pessoa que não crê no evangelho já está condenada. Que a condenação é essa, que Deus enviou o teu filho e as pessoas amaram mais a criatura do que o Criador. Optou mais pelas trevas do que pela luz. E eu, quando ouvi, caí a seus pés. Caiu nos pés do Senhor Jesus Cristo, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. João, levanta. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vivo. Então eu estou vivo, João. Ressuscitei. E fui morto. Me mataram na cruz. Me crucificaram. O próprio homem me matou. Eu fui morto pela mão de pecadores. Aquele que nunca cometeu pecado. E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Nós não vemos o Senhor Jesus Cristo nesses nossos olhos físicos, mas vemos Ele pela fé. Porque a Bíblia fala, se Ele não fosse com nós, nós já teríamos sido destruídos, moídos pelo ser humano. Nós não temos noção da capacidade que o ser humano tem. Temos sim, nós estamos observando nesses últimos dias o que o ser humano está fazendo com as atrocidades que estão fazendo com o próximo. Porque um dos mandamentos que Deus fala, não matar. Olha o que está acontecendo aí. As pessoas estão matando as outras como se fossem matando uma formiga. Olha o trânsito nosso. Olha a maldade. Não é tudo o diabo, não. Vontade da carne e dos pensamentos. Versículo 18. E o que vi, e o que vivo, e fui morto. João, eu estou vivo, eu ressuscitei. O Pai devolveu para mim aquela mesma glória que eu tive com ele antes que houvesse mundo. Por isso que eu tenho essa forma. E fui morto. Me mataram na cruz, me crucificaram. Como disse o Pedro, mataram o rei da vida, o príncipe da vida, vocês crucificaram ele. Está lá em Atos, quando os judeus perguntou para os discípulos, o que nós fazemos, o que nós temos que fazer? Aí os discípulos falou, arrependei-vos. E livrai-vos desta geração má e perversa, que hoje nós vivemos numa geração má e perversa, uma geração que não vale nada. Uma geração depravada segundo as Escrituras. São poucos os que vão se livrar. Só vai se livrar através da palavra. E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. O Senhor Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Pois ele venceu a morte não conseguiu retê-lo. Ele tem a chave de lá. Então ele pode lançar lá quem ele quer. Ele tem a chave de lá. Ele é tão poderoso que tem a chave da morte e do inferno.
a ele aqui no versículo de número 19, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Quer dizer, João, escreve o que você está vendo, e escreve aquelas que vai acontecer ainda. Justamente aos acontecimentos do Apocalipse. Aí ele fala no versículo 20 aqui, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, ele falou sobre o mistério das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro, que 7 é perfeição. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Então o pastor é um anjo. Ele tem por obrigação de orientar os membros sobre a palavra de Deus. Ele pega a revelação da palavra e ele tem que passar do jeito que está escrito. Assim como os profetas falaram no passado, assim diz o Senhor, é o que está escrito. Não é isso que eu te digo, não, é assim diz o Senhor. É a palavra de Deus que tem que ser pregada, a profecia verdadeira é a palavra. Nós não precisamos inventar nada, já está tudo escrito, é só pregar o que está escrito. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, as estrelas, para Deus, um pastor é uma estrela. Então, ele tem 7 estrelas, 7 pastores e 7 castiçais, que são as igrejas. Que é muito sério. Aí depois vamos entrar, falar sobre as igrejas. Aí ele fala sobre a primeira carta, a igreja da Ásia, que é Éfeso. Não vamos estender hoje, porque senão fica muito comprido esse vídeo. Senão fica difícil de postar. Eu espero que vocês gostem dessa mensagem, que vocês cresçam em graça e em conhecimento. O intuito aqui é somente passar a pregação do Evangelho, porque tem muitas pessoas pregando falso Evangelho. Então nós não podemos ficar calados, esperar as coisas acontecer. Porque o próprio Senhor Jesus diz, pregai, pregue, insta, ensine, instrua. Então nós não podemos pegar o nosso talento que Deus nos deu e enterrar. Porque se eu pegar o meu talento e enterrar ele, a Bíblia fala que Deus tira ele e ainda lança nas trevas exteriores e dá para aquele que pegou 5 talentos e desenvolveu, virou 10. E aquele que pegou os outros 2 talentos, desenvolveu, virou 4. E aquele que pegou um talento, com medo do seu senhor, foi lá e enterrou ele. Daqui, meu senhor, por que você não colocou esse dinheiro no banco para render juro? Agora você vai enterrar meu dinheiro? Isso foi uma parábola que o Senhor Jesus Cristo falou sobre os talentos. Então Deus tem nos dado talento e nós temos que usar o talento para alguma coisa, para pregar a palavra dele, para fazer com que tem muitas pessoas enganadas, infelizmente, dentro das igrejas. Porque tem os lobos, os falsos profetas, segundo o que diz a Bíblia, que eles não têm cuidado das ovelhas, mas são mercenários. Então eu não estou aqui para me gloriar, porque o único que é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração é o Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo dele, que o Senhor cresça e eu diminua, João. Porque assim perguntou, João, você é profeta? Não sou. Você é o Cristo? Não sou. Você é Elias? Não sou. Quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus está mais próximo de nós que nós imaginamos. Que os acontecimentos estão aí. Antigamente não tinha tanto acontecimento igual está tendo hoje. É o momento da gente acordar. O próprio Senhor Jesus diz para os cristãos: acorda, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Vamos acordar. Então o mundo está morto, mas os cristãos estão dormindo. E tem que acordar. Tem que dar um chacoalhão para acordar. Então que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós e nos ajude, que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento, assim que possível trazer mais mensagem da palavra de Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa mensagem sirva para nos alertar do que está por vir. Porque o que está por vir é muito tenebroso.
Mas o próprio Senhor Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar até o fim. Até o fim. Uma boa noite a todos.